Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura absolutamente fundamental para o Brasil, mas que, por incrível que pareça, muita gente nunca ouviu falar. Clovis Bevilacqua. E já começo com uma provocação. Quem foi que escreveu o nosso primeiro Código Civil? E, mais importante, como é que uma pessoa com essa importância foi praticamente varrida da nossa história? É esse mistério que a gente vai desvendar hoje. Para a gente entender essa história complexa, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre esse arquiteto esquecido. Depois, como a mente dele foi formada lá em Recife. Vamos ver por que o código que ele propôs era tão avançado, o grande embate que isso gerou, como a memória dele foi apagada e, por fim, como as ideias dele ecoam até hoje. Então, vamos começar pelo ponto central desse quebra-cabeça. Como é que um gigante intelectual desses ficou escondido bem debaixo do nosso nariz? A questão é exatamente essa. O homem que basicamente escreveu o Manual de Regras da Vida em Sociedade no Brasil, que vigorou por quase um século, sofreu um processo de esquecimento coletivo. E não foi por acaso. Vamos entender por quê. Para entender as ideias revolucionárias do Bevilacqua, a gente precisa voltar no tempo e ir para Recife, onde a mente dele foi forjada. Ele era um verdadeiro ponto fora da curva no Brasil daquela época. O pensamento dele não surgiu do nada, né? Ele nasceu num ambiente que tinha acesso às ideias mais modernas da Europa. E quando ele entra na Faculdade de Direito do Recife, ele mergulha de cabeça num caldeirão de novas correntes filosóficas, como o positivismo e o evolucionismo, que tentavam entender a sociedade de uma forma científica. E aqui entra uma figura central, talvez a mais importante de todas, Tobias Barreto. Foi ele o grande mentor de Bevilacqua, quem o apresentou à filosofia alemã. Essa filosofia viu o direito não como algo estático, sagrado, mas como uma ferramenta social, algo que precisava mudar e evoluir junto com as pessoas. Isso foi uma virada de chave completa. Agora vamos para sua grande obra, o projeto do Código Civil. Com toda essa bagagem, o que ele criou não foi só um livro de leis, foi um verdadeiro projeto de modernização para o Brasil. A essência do pensamento dele era essa. A lei não podia estar presa no passado. Ela tinha que ser viva, acompanhar a sociedade. E o objetivo final era sempre buscar justiça social e proteger os mais vulneráveis, especialmente aqueles que a história sempre deixou de lado. E para ter uma noção do tamanho da ousadia, olha só o que ele propôs. Casamento como um contrato civil, não religioso. Mulheres com capacidade jurídica. Igualdade entre marido e esposa. Direitos para filhos fora do casamento. Gente, isso no começo do século XX era uma verdadeira bomba no colo da sociedade patriarcal e conservadora da época. É claro que um projeto tão moderno não ia ser aceito sem briga. O que aconteceu foi uma verdadeira batalha ideológica, uma disputa pela alma do Brasil que estava nascendo com a República. Basicamente, a gente tinha dois projetos de país em jogo. De um lado, o de Bevilacqua, um Brasil laico, moderno, com mais direitos individuais. Do outro, a elite conservadora com forte apoio da igreja, que queria manter tudo como estava. A tradição, o poder da igreja e a família patriarcal intocável. E o grande nome dessa oposição foi Rui Barbosa. A estratégia dele foi genial e, ao mesmo tempo, muito astuta. Publicamente, ele não atacava as ideias progressistas de frente. Ele dizia que o problema do texto eram erros de português. Mas, na verdade, isso era só uma tática para atrasar a votação e ir minando o projeto por dentro. E o resultado desse confronto? Bem, a gente sabe que a história costuma ser escrita pelos vencedores. E aqui começa o processo de apagar Bevilacqua e silenciar o seu legado. No final das contas, a maioria conservadora venceu. O código foi aprovado, mas era uma versão muito mais água com açúcar, sem as propostas mais ousadas de Bevilacqua. E, para completar, fizeram de tudo para diminuir a importância dele como o verdadeiro autor da obra. Esse gráfico aqui é chocante. Ele mostra em números o tamanho do apagamento. Enquanto Rui Barbosa virou um herói nacional, com mais de 100 biografias, Clovis Bevilacqua, o arquiteto do código, não chega nem a 10. A desproporção é absurda. E isso tem nome. Os historiadores chamam de memória enquadrada. Ou seja, esse esquecimento não foi um acidente, foi um processo ativo, deliberado. A história foi recontada para exaltar o vencedor, Rui Barbosa, e para silenciar o perdedor, Bevilacqua, cujas ideias progressistas não serviam para o projeto de nação conservadora que se consolidou. Mas a história, como a gente sabe, adora dar voltas. E o pensamento de Bevilacqua, mesmo derrotado em seu tempo, acabou encontrando um jeito de ecoar muito tempo depois. Sua visão foi, no fim, justificada. E aqui vem a grande ironia do destino.
O novo Código Civil Brasileiro, o de 2002, que rege nossas vidas hoje, foi lá e resgatou muitos daqueles princípios que Bevilacqua defendia lá no início do século XX, como a igualdade entre homens e mulheres e uma visão mais moderna de família. E esse exemplo é perfeito para a gente entender isso. O Código de 1916 dizia com todas as letras que os homens tinham preferência sobre as mulheres. O Código de 2002 simplesmente apagou essa discriminação. Sabe quem já defendia isso? Clovis Bevilacqua. O tempo, no fim, deu razão a ele. Então, no final, a luta dele não foi em vão. Mesmo que seu nome tenha sido jogado para debaixo do tapete por décadas, suas ideias sobreviveram. O legado de Bevilacqua é a maior prova de que um pensamento à frente do seu tempo pode até perder a batalha no presente, mas tem grandes chances de vencer a guerra no futuro. E a gente termina com essa reflexão. Resgatar a história do Clovis Bevilacqua nos obriga a questionar a história que nos contaram e nos faz pensar quantas outras figuras, quantos outros arquitetos do nosso país também foram intencionalmente deixados nas sombras.